Olha, 56 novos prefeitos devem ser empossados em suas cidades no ano que vem. E com a nova gestão vem uma série de desafios, né? Como organizar as finanças do município. E sobre esses desafios que vão ser enfrentados por políticos na gestão, a gente vai conversar agora ao vivo com o Douglas Lopes, que está com o nosso economista, o Cícero Péricles, e vai trazer, é claro, detalhes para a gente sobre esses desafios na gestão, principalmente de forma econômica. O desafio maior desses governantes, Douglas, é realmente a gestão econômica desses municípios, né? Como gerir um município com tantos por cento, com tanto de orçamento. É colocar em prática, a partir de 1º de janeiro de 2021, o que, durante a campanha, todos disseram, né, que estão capazes, comprometidos, estão aptos ao exercício da gestão pública, que é completamente diferente de qualquer outro tipo de gestão. A gente vai tirar agora todas as nossas dúvidas com o economista, professor doutor Cícero Péricles. Professor, bom dia, bem-vindo. A gente fala que na campanha tudo, né? Você sabe, você promete, tudo é possível. Quando ganha, falta dinheiro para isso, falta para aquilo, está difícil, não é dessa forma, não é bem assim. E vem as dificuldades, mas aí é hora da onça beber água, o povo já lhe elegeu e cabe a você tocar o barco. Professor, o que espera 2021 para os novos gestores, Douglas, tanto da capital quanto do interior? Muitas dificuldades para os próximos prefeitos já eleitos, domingo, e também para o próximo, né, que se elegerá no dia 29 de novembro, que é o de Maceió. Veja bem, nós temos um quadro muito difícil porque a conjuntura nacional, que influencia decisivamente a vida dos municípios, ela é negativa. Ou seja, ao longo deste ano tivemos um processo econômico de recessão, de muitas barreiras, todos nós acompanhamos durante o processo de pandemia, e isso, claro, tem impacto na vida dos estados e também na vida dos municípios. Por quê? Primeiro porque as localidades todas as prefeituras, ou quase todas elas, mas no Nordeste principalmente, em Alagoas essencialmente, dependem das transferências federais, veja bem, do orçamento federal, que está se reduzindo, né, na sua receita, para a manutenção da máquina pública. Todas as transferências, basicamente, que tocam a vida das pequenas localidades, essas principalmente, também têm dificuldade. Esse é a máquina municipal. E o prefeito também encontrará uma sociedade com muito mais dificuldades, Douglas. Por quê? Porque, na verdade, quando terminar de 31 de dezembro, um dia antes da posse, termina o processo aprovado no Congresso Nacional em março deste ano, chamada calamidade pública. Ou seja, a calamidade pública ela é suspensa no dia 31 de dezembro e a partir de janeiro, todos esses mecanismos de apoio que nós tivemos ao longo do ano de 2020 desaparecem. Então, ou seja, aquele pacote de financiamento das prefeituras e do Estado, aprovado em abril deste ano, que transferiu para Alagoas 880 milhões, deixa de existir. Não há mais apoio, há uma redução. E segundo ponto importante também, os mecanismos de apoio, por exemplo, como o auxílio emergencial, também desaparece. Isso impacta muito fortemente nas localidades que são todas pobres, a economia é muito pobre, pequena e, portanto, as dificuldades dos novos prefeitos, o cenário será muito mais difícil do que dos seus antecessores. Pergunta fácil para o senhor, como compensar essas perdas, esses cortes todos? Como compensar, não é verdade? Então, o papel dos prefeitos, numa conjuntura desfavorável como essa, é de organizar as finanças, veja bem, o Douglas, para compensar as perdas. As perdas são muitas. Por quê? Porque os prefeitos, os próximos prefeitos, o seu secretário da Fazenda, de Planejamento, ou seja, da área econômica, não tem muito onde ir buscar dinheiro dentro da própria localidade. É claro que não, porque são localidades pequenas, de base rural, cidades também com pouco comércio, sem atividade industrial expressiva. E, em geral, essas localidades, das 101 eleitas, 90 pelo menos, Douglas, têm a arrecadação própria menos de 5% da receita total. Ou seja, tudo que arrecada de IPTU, ISS, ITBI e dos impostos municipais não chega a 5% da receita total. Daí essa dependência enorme das transferências reais, que são o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que vem também de Brasília, é o Fundeb, o Fundo Nacional da Educação Básica, que mantém o sistema educacional das cidades, é a cota do CMS do Estado, os convênios, as transferências, que mantêm essa estrutura funcionando. Isso é fundamental, ou seja, os prefeitos eles têm ainda e terão ainda mais necessidades dessa aproximação com esses recursos, porque não tem de onde tirar dinheiro dentro de suas localidades. Professor, Maceió vive uma situação diferente dos outros municípios alagoanos?
é um pouco Maceió, Douglas, é uma cidade paradoxal nesse sentido, né? Por quê? Primeiro porque é a 17ª cidade mais populosa do Brasil. É uma grande cidade, mais de 1 milhão de habitantes, né? E, ao mesmo tempo, também é a 44ª cidade mais rica do país, no sentido da sua economia. No sentido da economia. Mas tem uma população muito pobre, a população é muito pobre, apesar da cidade rica, né? E quando a gente olha o indicador de desenvolvimento humano, o 44º município despenca lá para 1.266, que é a posição de Maceió no índice geral nacional. É um contraste muito grande. Muito, mas muito grande. E isso faz com que as demandas da sociedade são muito grandes. Por quê? Porque 330 mil famílias vivem em Maceió, domicílios, né? 330 mil. Dessas 330 mil, Douglas, 135 mil dessas famílias estão inscritas no cadastro único do Ministério da Cidadania. 135 mil, é muita gente. 1/3 da população de Maceió depende do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada da Previdência Social, ou do Bolsa Família. 1/3 é muita gente. A Previdência Social paga aqui em Maceió a 160 mil pessoas que têm famílias. Todas têm famílias. E veja bem, uma informação muito interessante essa do auxílio emergencial. Eu falei aqui, 330 mil domicílios. Pois o auxílio emergencial está pagando ainda hoje, desde o mês de abril, está pagando a 333 mil pessoas. Aqui em Maceió, como todas têm família, praticamente é uma cobertura universal. Ou seja, o peso é muito grande. É uma sociedade ainda muito pobre, que depende muito dos serviços públicos e os prefeitos, portanto, serão muito, mas muito demandados, porque as demandas são infinitas, não é isso? Os recursos são limitados e esse conflito, como sempre, acontece na gestão municipal. Professor, as maiores dificuldades serão de ordem econômica, aí já desemboca na dificuldade social? Isso. Veja bem, a principal dificuldade do prefeito, nós estamos falando aqui do prefeito, da sociedade nós sabemos, é emprego, é renda, essas dificuldades todas, né? Mas o prefeito, ele tem a primeira barreira, que é o orçamento. O orçamento é muito limitado para as demandas que a sociedade apresenta, que são quase infinitas, né? Maceió é uma cidade muito pobre. O IPTU, o Imposto do Predial Territorial Urbano, né, que mantém grande parte do orçamento municipal em Maceió, ele tem uma taxa de inadimplência aqui na capital de 50%. Metade dos imóveis de Maceió não paga o IPTU. Ou seja, por que não paga? Porque é muito pobre. Não é? Na verdade é isso. Então, o prefeito que assume já tem consciência plena também, que tal como todo o estado de Alagoas, dessa dependência em relação aos recursos federais. Para quê? Porque as demandas são infinitas também. Então, veja bem, um terço da população de Maceió não tem saneamento, somente, aliás, um terço tem um saneamento básico. 1/3 da saúde pública é coberto pelo setor público, 2/3 não. O acesso escolar, na idade escolar, também não é universal. A habitação, o déficit habitacional é alto, essa demanda é permanentemente grande e crescente. E todo mundo cai aonde? No município, na prefeitura, demanda da prefeitura. Portanto, a próxima gestão, entra com muitas barreiras. Para nossa alegria, nós temos agora esse período de debate, de discussão, que é o segundo turno, né, eleitoral. Então é um momento excepcional. Por quê? Porque se permite discutir o conhecimento melhor da cidade. Tanto para as equipes que vão administrar, a equipe que vai administrar, porque só vai a equipe, o vencedor, né? Assim também com uma consciência plena da sociedade de que as barreiras são grandes, os limites são muito efetivos e a conjuntura do próximo ano ela é muito, mas muito desfavorável. Vamos esperar e torcer que esse jogo vire, que fique favorável. Não podemos sinalizar nenhuma informação positiva. Por quê? Porque não existe saída econômica, Douglas, autônoma da prefeitura, de nenhuma prefeitura em Alagoas, nenhuma. Todas são dependentes dos recursos federais, a sociedade também é muito dependente e o Estado tem também as suas barreiras e seus limites. Sem esses repasses, os municípios não mandam? Não, entra em colapso. Muito obrigado, professor. Até a próxima, hein? Até a próxima. Até mais. Felicidades. É isso, Sofia. Segue o Bom Dia. A gente volta já já. Desafios, hein? A partir de 1º de janeiro do ano que vem, 2021, para os novos gestores, tanto da capital quanto do interior de Alagoas. Hora de colocar em prática aquilo que foi prometido durante toda a campanha, né? Aí o bicho pega. Contigo no estúdio, a gente volta já. Valeu, Douglas. Aí o bicho pega e a gente aguarda que eles consigam, né? Porque o voto foi a partir disso, foi a partir dessa promessa. Obrigada pelas informações, um abraço para o Cícero.